Voltamos para a segunda parte da nossa aula e, desta forma, agora nós vamos estar falando das complicações gastrointestinais. Bem, como nós estávamos falando no vídeo anterior, falamos sobre as complicações nervosas, falamos sobre outras complicações que são comuns, como soluço, como dor. Nós agora vamos estar falando das complicações gastrointestinais. A primeira dela, a gente vai estar se referindo aqui a náuseas e vômitos, muito comum no pós-operatório. O que a gente pode fazer? Lateralização da cabeça do paciente, isso é importante que a gente evite uma broncoaspiração. A reposição de líquidos, observar a prescrição, ver a quantidade de líquido que está sendo prescrito. Dieta gradativa, o médico ele vai liberando a dieta gradativamente, então normalmente com 6 horas, 12 horas, às vezes dependendo do tipo de cirurgia até mais, 24 horas. Então, a gente observa essa questão aí para a gente estar oferecendo a dieta adequada para o nosso paciente. Evitar mudanças bruscas de decúbito, isso pode causar uma certa náusea, um enjoo no paciente. Manter a permeabilidade das vias aéreas, de sondas. Manter a oxigenação, oferecer higienização da boca e troca de roupas caso haja vômito. Então, é importante a gente estar atento, porque qualquer anormalidade, qualquer desconforto ali para o nosso paciente pode estar se complicando, pode estar se agravando no decorrer do tempo. Então, a gente fica atento também a esse tipo de complicações que são comuns de ocorrerem no pós-operatório. A constipação intestinal, outra queixa, muitos médicos eles só liberam o paciente depois que ele evacua. Quer dizer, significa que o trato intestinal dele está funcionando. Então, movimentação do leito, a deambulação precoce, mesmo, o médico já liberou para deambular, mesmo que o paciente não queira, reclame, não sei o que, dói. Mas é importante, quanto mais rápido ele começar a se movimentar, a deambular, melhor vai ser para ele, melhor vai ser o funcionamento do seu organismo. A ingestão de líquidos é muito importante, a gente sabe disso. Alimentos ricos em celulose são as fibras, São alimentos que aumentam o bolo fecal e aí facilita a eliminação. Mas a água também é muito importante, ok? Sede, muito comum o paciente em pós-operatório ele pedir água. Só que a gente não pode oferecer água com vontade para ele. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode manter essa hidratação dos lábios dele, da boca. Então, um pedacinho de gás umedecida, só para poder dar aquele alívio na sede dele. Porque se a gente oferece um copo de água, ele pode fazer um vômito e acabar broncoaspirando. Então, é importante, a gente estar atento a essas condutas aqui. Observar os sinais de desidratação, de alteração do turgor da pele, da pressão arterial, uma queda na pressão arterial, uma diminuição da diurese, são sintomas que podem estar mostrando, sinalizando para a gente uma desidratação. Complicações cardiovasculares. Pode ocorrer no nosso paciente uma hipertensão ou, ao contrário, uma hipotensão, arritmia, choque hipovolêmico, trombose, embolia. São complicações que ninguém espera, no pós-operatório, mas que podem estar ocorrendo ali com o nosso paciente. O que a gente pode fazer quanto a isso? Verificar sempre o nível de consciência do paciente. O paciente está acordado ou aquele paciente veio do centro cirúrgico e ele não acordou ainda. Então, vamos observar quanto tempo ainda está sob efeito anestésico, ele já deveria ter acordado. Então, verificar o nível de consciência é muito importante. Verificar a pressão arterial, também sempre é importante. Na primeira dúvida, no primeiro sintoma que a gente observar de alguma anormalidade, verifica a pressão arterial do paciente. Providenciar um acesso venoso adequado. Então, às vezes o paciente ele pode vir do centro cirúrgico com um acesso e que se perdeu no trajeto.
Então, esse momento ali que a gente recebe um paciente é muito importante a gente verificar aí como está o acesso venoso dele. Está fluindo bem? Está pérvio ou não? Elevar os membros inferiores caso ocorra uma hipotensão. Observar queixa de dor, né, retenção urinária, isso pode também fazer com que a pressão arterial do paciente aumente. Manter a monitorização adequada. Normalmente, pacientes em pós-operatórios mais graves, eles são mantidos monitorados. Então, é importante a gente manter toda a parte do monitor funcionando. Repor líquidos, observar sinais de sangramento. Então, se estiver ocorrendo no curativo, então é muito importante a gente observar o curativo daquele paciente. Se está limpo, se está babando, né? Se está apresentando algum tipo de sangramento. Realizar balanço hídrico, a gente já viu, né? Eu registro tudo que entra e tudo que elimina, tudo que o paciente elimina, a gente registra. Urina, se ele tiver com sonda nasogástrica, sondagem nasogástrica, tudo isso deve ser registrado o volume. Deambulação e movimentação dos membros, assim que prescrito, ok? Então, sempre sob prescrição médica. Bem, hemorragia, né, também muito comum, pode acontecer, não é muito comum, mas pode acontecer em pós-operatórios. Essa hemorragia ela pode ser interna ou externa e ela pode ocorrer nas 24 horas. Então, é importante aí a gente estar atento aos sintomas de uma hemorragia. Um desconforto, uma palidez intensa, uma mucosa muito descorada, um paciente taquicárdico ou dispneico, ou reclamando de dor. A gente está atento aí porque ele pode apresentar também uma hipotensão por conta dessa hemorragia. Então, a gente precisa estar atento. No caso de uma hemorragia interna, né, a gente não está vendo, mas a gente observa a mucosa descorada, a pele pálida, uma hipotensão, isso é um sinal de alerta para a gente. Então, a detecção e a prevenção do agravamento, deixar o paciente em repouso absoluto, manter aquecido, colocá-lo na posição de Trendelenburg, aquela onde a gente eleva os membros inferiores, avisar o médico imediatamente. O controle dos sinais vitais aqui, ele deve ser rigoroso, ok? Bem, quando a gente fala aqui numa infecção da ferida cirúrgica, né, nós vamos estar pensando que o objetivo é que ocorra, né, uma prevenção. Ninguém quer uma infecção numa ferida cirúrgica. Então, o objetivo aqui é a gente prevenir aquela infecção. E como que a gente previne uma infecção? Com preparo pré-operatório adequado, utilizando técnicas assépticas, técnicas de curativo, um alerta para sinais de infecção. Isso tudo a gente vai estar prevenindo uma infecção na ferida cirúrgica. Então, a gente observa aqui duas imagens, né, com uma ferida cirúrgica. Então, observem aqui já é com curativo. Então, é importante, né, a gente ter uma atenção, a gente observar. Quando a gente for trocar um curativo cirúrgico, normalmente o primeiro curativo ele só vai ser feito após 24 horas da cirurgia. O ideal é que o médico faça a primeira troca, mas caso não seja possível, né, a enfermagem ela vai fazer, até porque ela precisa dar um banho, fazer higiene corporal do paciente, e aí a gente acaba tendo que trocar o curativo também. Então, observar os pontos e anotar pontos íntegros com sinal de infecção, isso daí faz uma diferença muito grande se a gente registra corretamente o que a gente está observando. Ele está com alguma hiperemia, então está avermelhado em volta, isso é um sinal de infecção. Então, a gente precisa anotar. Observem aqui, tá com dreno, né? Esse daqui com dreno tubular e esse daqui com drenozinho de Perrose numa bolsinha de colostomia. A gente vai falar de drenos no próximo vídeo. Deiscência também é uma complicação pós-operatória. O que é uma deiscência de sutura?
é quando essa sutura ela se rompe, aqueles pontos se rompem e aí provocam, provocam no caso uma infecção. Na realidade, os pontos eles se rompem devido à infecção. Então a infecção já instalada, o aumento da secreção internamente, ele faz com que aqueles pontos, aquela sutura se rompa. E aí a gente tem uma abertura. Essa ferida ela não pode ser suturada novamente, e aí a gente aguarda, né, a cicatrização por segunda intenção. É uma cicatrização demorada, que tem que tratar a infecção, e aí o paciente ele acaba demorando mais um pouquinho no hospital do que era previsto. O que fazer, né, nesses casos de decência de sutura? A lavagem com uma solução fisiológica é importante, revisar os pontos, então observar como é que estão aqueles pontos, se abriu um, se abriu dois, se rompeu, quantos pontos romperam. A troca do curativo ela deve ser constante. A alimentação daquele paciente também tem que ser revista, então se ele está numa unidade de hospitalar, com uma sutura com uma decência de sutura, é importante a nutrição ela ser comunicada, porque aquele paciente precisa de uma reposição, de um suplemento alimentar. Então ele precisa de uma alimentação hiperproteica, precisa de mais vitamina C, porque tudo isso vai influenciar na cicatrização daquela ferida. Então quem é mais propenso a ter decência? Pacientes obesos, diabéticos, né, desnutridos. E isso daí são fatores que muitas das vezes acabam sendo, né, pré-disponíveis para esses pacientes apresentarem. Bem, obrigada aí. Até o próximo vídeo. A gente vai ter um outro vídeo aí falando sobre drenos. Então fiquem atentos, não deixem de assistir e até o próximo.